Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar do pedido de prisão que o PSOL já fez ao STF, prisão preventiva. Carlos Bolsonaro já reagiu, aí tá tentando colocar Bolsonaro de novo na conta de vítima, enfim, do PSOL, lembrando o episódio da facada, uma coisa lamentável, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bolsonaro sim cometeu muitos crimes. Vamos tratar sobre tudo isso aqui, das possibilidades. Olha, tem 16 pedidos no TSE que podem ocasionar na inelegibilidade de Bolsonaro. Então são problemas diferentes. Eu vou tratar sobre tudo isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou aqui no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo, só se gostar. Se não gostar, faz parte, dislike, comenta aqui embaixo e compartilha, espalha para que mais pessoas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, esse assunto, prisão de Bolsonaro, acredito, ficará cada vez mais intenso agora que, lembrando, depois de 31 anos, Bolsonaro não terá foro privilegiado. Então, alguns dos processos vão para a primeira instância, outros que envolvem parlamentares continuarão no STF, sem falar naqueles que são aí, que serão julgados pelo TSE, pela nossa Justiça Eleitoral. Mas vamos falar aqui do pedido do PSOL. Vou deixar aqui links no comentário fixo. E um deles vai dizer que a bancada do PSOL protocolou nesta segunda, dia 2, no STF, petição em que pede a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. No documento, o partido defende que o pedido de prisão é legal, pois, na condição de ex-presidente, além de perder a prerrogativa de foro, Bolsonaro também perde a chamada imunidade penal temporária. E aqui destaca que é solicitada a anexação ao inquérito dos atos antidemocráticos, fatos ocorridos em dezembro em Brasília e os bloqueios em estradas do país. Bom, nesses casos, faço um parênteses, é preciso cautela, porque Bolsonaro pediu desbloqueio das estradas na mesma semana em que esses bloqueios começaram. Alguns continuaram após o seu pedido, e sobre os atos, ele vai alegar que não os incentivou, que ficou em silêncio, como ele já alegou isso na live, dizendo que qualquer coisa que ele falasse poderia ser interpretado como um incentivo a qualquer tipo de desordem. Então ele vai tentar sair como, olha, não incentivei, e naquele vídeo que ele fez na live, ele chegou a condenar o ato terrorista lá daquele rapaz que tentou, que foi pego com explosivos, com arsenal de armas. Então ele vai dizer que respeitou os atos pacíficos e ordeiros e que não tem nada a ver com a parte violenta dos atos. Então tem que tomar cuidado nesse aspecto aqui. Vai continuar a matéria dizendo que o pessoal pede também a quebra de sigilo telefônico e telemático e busca a apreensão de provas para evitar qualquer tipo de destruição ou ocultamento. Sâmia Bonfim, deputada federal, e ela é do partido do PSOL, então, líder da bancada na Câmara, disse: Jair Bolsonaro precisa ser responsabilizado. Insiste ela, ele precisa ser responsabilizado pelo mal que fez ao país. Agora é preciso que o principal líder, que não é mais presidente da República, também seja enquadrado. E aqui destaca que a petição é assinada por toda a bancada atual do PSOL e pelos deputados federais que tomam posse em fevereiro, além do presidente nacional do partido, Juliano Medeiros, que disse o seguinte: Bolsonaro cometeu crimes em série durante seu governo. Chamá-lo de genocida não é exagero. Infelizmente, as instituições não agiram a tempo e tivemos de esperar até as eleições. Mas não aceitaremos nenhum dia de impunidade. Anistia, nem pensar. Queremos Bolsonaro na cadeia. Carlos Bolsonaro, filho do presidente, vereador na cidade do Rio de Janeiro, aproveitou o momento para tentar misturar as coisas e colocar Bolsonaro como vítima. Disse ele no seu Twitter depois desse pedido do PSOL. Ontem, antigo partidário do PSOL tentou assassinar Jair Bolsonaro. Hoje, o Partido Socialismo e Liberdade, braço do PT, quer prendê-lo. É tudo coincidência. Essa estratégia aqui do Carluxo é tentar misturar as coisas, como se Bolsonaro fosse vítima de um ex-filiado ao PSOL lá atrás e agora está sendo vítima do mesmo partido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lamento todo tipo de violência, lamento a facada, mas isso aqui agora é uma coisa totalmente diferente. Podia ser qualquer partido. E aí, se fosse outro partido, qual seria o argumento do Carluxo? Então, uma coisa realmente lamentável, inacreditável, mas que não surpreende vindo dele. E aí ele coloca, claro, uma foto do Bolsonaro lá depois da cirurgia, foto que eles exploraram politicamente, eleitoralmente, e continuam explorando. Agora, sobre a prisão preventiva de Bolsonaro, tem que tomar cuidado para não dar chance
para que ele pose de vítima de uma perseguição da esquerda, do sistema, do judiciário, ou como Carluxo começou aqui, vítima do PSOL, braço do PT. Se e quando Bolsonaro for preso, eu espero que tudo seja bem feito para que a prisão não seja revista e ele saia como perseguido. E isso possa até fortalecê-lo para 2026, enfim, ou ele sendo candidato, ou se ele se tornar inelegível, como pode acontecer, né? Pode ser que ele não seja preso, mas fique inelegível, porque são ações diferentes. E aí, se Bolsonaro chegar lá muito mais forte do que ele acabou saindo das urnas nessas eleições, lembrando que nem todos que votaram no Bolsonaro têm simpatia por ele. Boa parte foi porque não queria de jeito nenhum Lula e não queria de jeito nenhum o PT. Mas dependendo da forma como o processo for conduzido, né, insisto, se a coisa não for feita da forma correta, ele pode sair de vítima e estar fortalecido em 2026, seja para a própria eleição ou para eleger um indicado por ele lá. E quando a gente fala assim em fazer a coisa da forma correta, vale lembrar do que aconteceu com o Lula. Aqui, se o Moro, juiz, naquela ocasião, tivesse feito a coisa certa, de duas uma. Ou o Lula não teria sido preso, né, porque muitos juristas apontam que no processo não tinha, né, a prova dos supostos crimes cometidos pelo Lula, que não vale o que eu acho do Lula, do Bolsonaro, tem que colocar no processo a prova do crime para evitar, enfim, até o que aconteceu com o Lula, em que aí virou toda aquela coisa Lula livre, não sei o quê, e muita gente tentando mostrar para outra parte que, olha, o Lula foi condenado sem provas, virou aquela briga toda, até que o Lula foi considerado ali vítima de um juiz parcial, que foi sim considerado pelo STF, não por mim, não porque não gosta do Moro, mas pelo STF. Lula teve os seus direitos políticos devolvidos e se elegeu presidente. Agora, se o Moro tivesse, né, feito a coisa correta, como quem não gosta do Lula chama de ladrão, isso e aquilo, e colocado, né, o processo tudo certinho, seguindo o devido processo legal, Lula estaria preso ainda hoje, certamente, não teria devolvido os seus direitos políticos, não teria sido presidente. Então, tudo bem, foi estranho o STF descobrir anos depois que Lula foi julgado, né, em Curitiba, que não deveria ter sido, que o correto seria Brasília. Sim, tem muita coisa estranha por trás disso, mas o fato é, Moro ajudou a eleger Bolsonaro e depois ajudou a eleger Lula de uma forma indireta, ou nem tão indireta assim. Matéria do dia 2 também aponta 16 ações no TSE que podem tornar Bolsonaro inelegível. Aqui vai dizer que as acusações são de abuso de poder econômico e político, além de uso indevido dos meios de comunicação social. Essas ações, tramitam no TSE sob relatoria do Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Algumas têm decisão liminar já proferida, mas todas ainda pendem de resolução do mérito. Diferentemente das ações que tramitam no STF, vai destacar a matéria, os processos na Justiça Eleitoral independem de foro de prerrogativa. Então, Bolsonaro não será julgado por instância inferior. Algumas das ações que podem deixá-lo inelegível já estão em fase de oitivas, como a que ouviu então o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. Aqui vai tratar de uma reunião que Bolsonaro teve no dia 18 de julho com diplomatas, e ali ele acabou levantando suspeitas sobre as urnas eletrônicas e repetiu argumentos já desmentidos por órgãos oficiais. As outras ações, ainda em julgamento, acumulam vídeos, provas, falas, testemunhas sobre a possibilidade de Bolsonaro ter usado o cargo que exercia em seu favor, causando assim desequilíbrio na disputa eleitoral. O que, na minha opinião, está mais do que evidente, mas sim, as coisas têm que ser feitas não baseado, né, no nosso tempo, mas seguindo ali, insisto, o devido processo legal. E aqui a matéria vai trazer, por exemplo, a questão vinculada aos programas sociais. Destaca que uma das ações questiona que Bolsonaro cometeu abuso de poder político e econômico, o que, para mim, está mais do que óbvio, mas tem que ser reconhecido pelo TSE, que precisa ser provocado, como já foi. Entre outras medidas, foram citadas como ações exploradoras de finalidades eleitoreiras. Vejam bem aqui a sequência, né, entre outras medidas. Antecipação da transferência do benefício do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás, aumento do número de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil, antecipação de pagamento de auxílio a caminhoneiros e taxistas, programa de negociação de dívidas com a Caixa Econômica Federal, liberação de FGTS futuro para financiar imóveis, anúncio pela Caixa Econômica Federal de crédito para mulheres empreendedoras, crédito consignado do Auxílio Brasil,
vantagens a concursados de segmentos alinhados a Jair Bolsonaro. Nesse caso, o ministro Benedito Gonçalves votou pela admissibilidade da ação e ela ainda vai a julgamento. Então, um passo importante já foi dado. Aí algum bolsonarista pode falar assim, mas estão perseguindo Bolsonaro, né, o mito ou ex-mito para muitos aí já. O alerta que eu faço para quem pensa assim é para ter cuidado, né, porque se isso que Bolsonaro fez no período de campanha for normalizado e ficar impune, Lula, que bolsonaristas não gostam, poderá fazer o mesmo em 2026, seja para beneficiar a si, caso ele tente a reeleição, que ele diz que não tentará mais, vai que muda de ideia, ou Lula pode colocar muitas dessas medidas em prática lá na frente para beneficiar o seu sucessor. E aí? Bolsonaristas manterão a coerência? Porque se dizem agora que o presidente tem o direito de fazer esse tipo de coisa, de ajudar o povo, ajudar na época da eleição, né? Vão ter que passar pano pro Lula. Porque o que é correto com o Bolsonaro não é o Bolsonaro, é com o presidente da República. Vai ter que ser correto com o atual, com o próximo, com os outros. Então, quando eu falo aqui que aquilo que é errado, quando recebe como prêmio a impunidade, estimula, incentiva que continue sendo feito. E hoje, se a pessoa defende porque quem fez foi quem ela gosta, daqui a pouco, como é que fica a situação quando for feito porque ela não gosta? Então, esse é um ponto. Então, a justiça tem que fazer alguma coisa, não pode ficar só na advertência, como fez com fake news, que em 2018 foram disparadas por Bolsonaro, aí teve uma ação no TSE, qual foi a consequência? Advertência. Naquele momento tinha que ter caçado a chapa Bolsonaro-Mourão, mas isso pode trazer complicações, tem que encarar alguns problemas de frente. Mas vai trazer complicações? Que se traga. Se cometeu crime, qual que é a punição por esse crime? Caçar a chapa, não. Aí ficou só nas advertências, não façam isso mais, por favor. O que aconteceu? Chegou nessa eleição, nós vimos uma enxurrada de fake news. A situação piorou. E detalhe, tem que ser justo, fake news dos dois lados. O lado do Lula, que condenava fake news do Bolsonaro, teve aí Janones, né, como líder, né, e o Janones confessou, disse que era preciso rebaixar o nível do bolsonarismo, que não sei o quê. E o bolsonarismo continuou o que sempre fez, com Carluxo e companhia. Então já disse e repito, eu espero que Bolsonaro tenha o amplo direito de defesa, que o devido processo legal seja respeitado, mas os crimes saltam aos olhos e eles não podem, né, ficar aí impunes. Então é isso, pessoal. Vamos ficar bastante atentos, porque no Brasil, em que a impunidade acaba prevalecendo, não é possível que Bolsonaro ficará, né, livre, leve e solto depois de tudo que ele fez enquanto presidente da República. Valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.